Quando as suas obsessões e compulsões começaram, mas ainda não tinham um nome, o que eram para si? Eram personalidade. Era a minha maneira de ser. Porque quando começaram nem eram bem isso. Porque quando começaram eu era muito pequeno. É algo com que eu já li desde pequenino. Que idade é que tinha? Sei lá, as primeiras recordações de algumas obsessões ou ideias com traços obsessivos já talvez 6, 7 anos. Ali na primária? Sim. Início da escola? Sim. E era exatamente o quê? Ou não era claro? Não, era muita coisa. Podia ser tudo e podia ser nada. Porque eu lembro-me, por exemplo, há pouco tempo a minha irmã contou-me uma história que eu não tenho recordação e que é desse período e revela já muitos traços obsessivos. Porque um dia eu morava nos Olivais, eu cresci nos Olivais em Lisboa e era um bairro que nos anos 80 tinha uma forte comunidade de toxicodependentes que andavam pela rua e cruzavam-nos muitas vezes. E há um dia que eu chego a casa e começo a dizer à minha irmã que tinha encontrado uma seringa na rua e comecei a questionar se estava contaminada com alguma coisa, se estava doente, se aquilo me ia fazer mal e se eu poderia manifestar-se alguma coisa mais tarde. Mas com um pormenor, eu nunca toquei na seringa. Eu nunca tinha tocado na seringa. Só que, como eu era tão pequeno, deixei a minha mente divagar, nem sequer pus em causa a lógica. E isso era já um traço obsessivo. Lembro-me de outras situações, porque eu sempre tive muitas questões relacionadas com contaminação e infecções e doenças. E eu lembro de uma vez de ter achado que pisei uma mancha de sangue no chão, na rua, e ir para casa. Achou que pisou, pisou necessariamente? Não sei. Na altura, agora já não sei, como é óbvio que isto era um puto, mas na altura achei que seria. Mas a grande questão é que isto é a doença da dúvida. Portanto, isso também a verdade nunca é encontrada. Porque, sendo isto a doença da dúvida, a partir do momento que eu coloco uma hipótese, pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer, isto não me parece uma mancha de sangue. Mas se me aparece aquela questão, e se é? Porque eu não tenho modo de confirmar se é ou se não é. E com isto pode ser outra coisa qualquer, como as pessoas que têm, eu nunca tive esse hábito, mas as pessoas que verificam várias vezes o gás, que verificam os pneus dos carros, a porta. É sempre pode um acontecer isso, isso. Não é? Há sempre um isso. Fechaste bem? E se não fechaste bem? E a pessoa volta atrás. E agora, se por teres fechado, achaste que tinhas fechado e afinal abriste. E é um jogo mental muito cansativo. É uma pescadinha de rabo na boca. E nessa altura em que ainda era muito pequenino, mas essas ideias fixas já andavam por aí, eram umas fases, eram umas coisas muito prolongadas, era permanente. Por exemplo, essa ideia de eu vi uma seringa e será que eu tenho um problema? Isso pode ter-lhe ficado na cabeça durante quanto tempo? Eu acho que por ser criança, as ideias nunca se manifestavam durante muito tempo, não é? Porque me entretia. Investia-me com outras coisas, brincadeiras, brincava, tinha a escola, e então acho que a minha própria construção mental, não é? O meu próprio desenvolvimento intelectual e mental, se calhar não era o suficiente para eu ficar preso naquela ideia durante muito tempo. E como não era uma coisa que envolvia repetições, porque eu conheço casos de miúdos mais pequenos que já estão um bocadinho presos nesse registro das repetições, ou de bater 3 vezes em determinadas, numa porta, ou seja, onde for. Como eram mais registros desta contaminação, muitas vezes eu tenho a ideia que eram espaçados no tempo. E podia variar, sei lá, não sei, não tenho ideia de quanto tempo é que variava. Eu sei que a pancada, como eu costumo chamar, a pancada mais forte que eu tive quando era pequeno, deve ter sido aí por volta dos 7, 8 anos, em que há uma senhora que na televisão, ou melhor,
Na altura nós tínhamos RTP1, RTP2 e há uma vidente que se lembra de dizer que o mundo ia acabar, tipo, passado, sei lá, nesse ano e passado para aí um mês. E a RTP, como não havia nada para dar notícias, lembrou-se que era bom publicitar, fazer uma notícia com o tema. Epá, aquilo afetou-me de tal maneira que eu fiquei para aí um mês sem conseguir comer, eu não conseguia engolir, porque eu próprio comecei a entrar num registro que também é muito típico, que é, e se eu me engasgo? Se eu me engasgo a comer, se eu não consigo comer, e se a comida fica aqui. E então entrei num registro de só comia iogurtes, só Coisas fáceis. Coisas fáceis, e isso foi muito penoso para os meus pais, não é? Que não sabiam lidar com aquilo. E contou à sua irmã da seringa, mas tinha esse hábito, quando tinha uma ideia fixa, por exemplo, essa questão da vidente, partilhava com as pessoas da sua família? Eu acho que partilhei, só que nos anos 80, ninguém tinha ansiedade. Era esquisitinho, não é? Ninguém era obsessivo compulsivo, era parvinho. E eu entrava muito nesse registro. Entrava muito no registro de, não penses nisso, que é a pior coisa que se pode dizer a alguém que sofre ou que lida com questões de ansiedade ou qualquer transtorno mental, é dizer, não penses nisso. Porque ninguém consegue fazer isso, não é? Quando começa por dizer que, quando ainda não tinha um nome, era a sua personalidade, era aquilo que o António pensava ou que os adultos à sua volta pensavam? Como eu não falava com ninguém, e depois fui crescendo, não é? Mas como eu não falava com ninguém, as ideias eram só minhas. Portanto, na realidade, eu achava que só eu é que era assim. E acho que misturava muito com a possibilidade de ser a minha personalidade. E por isso é que eu costumo dizer, aliás, é o título do livro que eu acabei de escrever, que se chama Todos Nós Somos Estranhos, até percebermos que isso é normal. Porque se eu me estou fechado nos meus pensamentos, se eu estou fechado nas minhas opções, nos meus medos, nas minhas ansiedades, se eu não partilhar isso com ninguém, é muito fácil que eu entre num registro de eu sou maluco, ou isto é meu, ou eu sou assim, e não são. A pessoa não é assim. Simplesmente a pessoa não partilha as suas ideias, não partilha os seus medos e não percebe que há mais pessoas que estão a passar pelo mesmo, provavelmente. Que impacto é que isso teve na escola, por exemplo, na relação com as outras crianças? Tinha algum impacto? Ou lá está, como depois se entretinha com outras coisas e era só mais uma criança? Eu acho que não, porque eu guardava muita coisa. Há muita coisa que eu vivi para mim, só. Eu era sociável, como era o palhaço da turma, não é? Como é óbvio. Era brincalhão, era um aluno razoável. Eu acho que guardava muito para mim, eventualmente para a minha irmã, que era a pessoa com quem eu falava mais. E eu acho que até à faculdade a coisa manteve-se mais ou menos discreta. E sempre igual? Ou seja, não, isso vai eram sempre o mesmo tipo de ideias, de fixações, ou o mesmo processo? O processo é sempre igual. Era sempre igual? Os processos eu acho que os processos são sempre iguais. Com as minhas opções. Outra pessoa pode variar a obsessão, mas o processo é sempre o mesmo, que é a obsessão e a necessidade de querer responder a esta obsessão, a compulsão, não é? A necessidade de procurar a resposta. Portanto, sei lá, já tive ideias de tudo, de contaminação, já tive ideias de tudo, porque parte sempre dessa premissa muito volátil que se chama e se. A partir do momento que a gente coloca o e se, abre a porta a tudo. Mas quando vai ficando mais velho e, portanto, também já não é uma criança que se entretém com outras coisas e já tem uma consciência diferente sobre si próprio, fica mais difícil, começou a ser mais difícil lidar com aquilo que lhe estava a acontecer e que não sabia que era normal, afinal, tendo em conta que outras pessoas teriam o mesmo? Ficou porque eu não gosto de dizer, e acho que eu não sou obsessivo ou compulsivo, nem sou ansioso, nem tenho depressão, e eu acho que todos nós somos uma construção de várias coisas, não é? Todos nós fizemos um caminho
que resulta num conjunto de experiências, e essas experiências traduzem-se também em emoções e sentimentos, em transtornos, em mágoas, cicatrizes e muitas coisas boas, como é óbvio também, pelo meio do caminho. O que eu quero dizer com isto é que as questões de ansiedade às vezes não estava diretamente relacionada com o transtorno obsessivo-compulsivo, tal como eu acho que o facto de eu ter tido uma falta de estrutura na minha família, resultante de várias questões, também contribuiu para que eu procurasse esse equilíbrio de outras maneiras e compensasse, por exemplo, através das obsessões, que é uma forma de eu tentar controlar, não é? Portanto, eu acho que nós somos isto ao longo da vida. E eu, quando cheguei à faculdade, tinha pedacinhos de várias coisas, e começou a tornar difícil controlar, porque obviamente eu entro para a faculdade e entro para um mundo novo, não é? Entro com uma responsabilidade diferente, começou a aumentar a ansiedade começa-me a criar a necessidade de controlar, e então eu comecei a entrar num registro em que basicamente eu já quase que não saía de casa, não conseguia sair de casa porque eu não era capaz de andar de autocarro, com medo de contaminação, de tocar nas coisas. Jantar fora era muito confuso, porque verificava se os talheres estava tudo limpo, se estava tudo organizado, e se não estava, e do que é esta mancha, e porque é que isto é uma mancha, e porque é que isto só acontece comigo. E então eu entrei de tal forma de um modo que me cansou de tal maneira que eu baixei os braços e percebi que eu tenho que procurar ajuda. E foi a primeira vez, para aí aos 18 anos, sim, que fui ao psicólogo. Nessa altura, houve alguém que não o próprio António que tivesse percebido o que é que podia estar a acontecer e que tivesse falado consigo sobre isso, ou teve de ser mesmo um processo muito pessoal? A minha irmã esteve sempre presente, porque a minha irmã está ligada à área da saúde, mas embora eu acho que ela também, porque não se falava, não é? Eu acho que ela também não soubesse o que é que era. Mas obviamente, quando num dia de desespero, que eu não conseguia sair de casa, eu liguei à minha irmã a chorar, a dizer que eu não era capaz de sair de casa por essas situações. Foi a ela que eu liguei. E eu percebi que precisava de ajuda, mas esse processo acho que é sempre muito pessoal, não é? É uma coisa que tem que partir da pessoa, quando a pessoa começa a perceber que a sua vida está limitada de alguma maneira. Porque traços obsessivos todos temos. Sei lá, qualquer pessoa que está aqui presente nesta sala pode arrumar as cuecas por ordem pela cor, e isso traz-lhe tranquilidade e não há problema nenhum. Agora, se ela sente que isso lhe limita a vida, se passa 3 horas a organizar as cuecas e as gavetas todas, ou se não é capaz de sair de casa sem fazer isso aí já começa a apresentar um limite à sua própria organização do dia. E eu estava nesse nível, eu não me conseguia organizar, eu já não saí de casa, e essa decisão obviamente teve que ser minha de procurar ajuda. As suas ideias fixas tinham sempre a ver com dano para si próprio ou para os outros? Tem a ver com tudo. Já tive com dano a mim próprio, com os outros. Tem muito a ver. Eu sei de onde é que vem, da minha história. É curioso. Eu consigo relacionar com a minha infância e com a história da minha família, porque é que eu tenho estas questões, e cada um terá a sua própria história. Mas eu já tive, por exemplo, há uma muito engraçada, que eu acho piada às coisas agora, como é óbvio, mas por volta dos 18, 19 anos, eu já tinha namorada, a Catarina, nós já somos pessoas muito velhas, estávamos, e eu não sei porquê, eu lembrei-me de um corte de cabelo que tinha feito há não sei quantos anos. E o barbeiro cortou-lhe um bocadinho da orelha. Me cortou a orelha. E isso, de repente, é um pensamento perfeitamente normal, mas de repente surge aquela vozinha chata que coloca a questão do demo, que é: e se aconteceu isto? E eu sei que não é um pensamento real, provavelmente nem sequer plausível mas a questão está lá. E nós temos tendência para atribuir significado aos nossos pensamentos. E a sua ideia é que podia ter apanhado uma doença infecciosa. Provavelmente, sim. SIDA. Sim. Com esse corte. Com um corte que ele me tinha feito, porque depois as associações, os estereótipos todos envolvidos, porque eu vivia nos Olivais e aquele
Portanto, era um bairro com muita gente esquisita. Liga com a seringa que tinha. E com a seringa, portanto, muita gente esquisita. E aquele barbeiro também vai lá muita gente esquisita. Portanto, alguém podia ter ido antes de mim e ser um toxicodependente. E, a cabeça tem muito... A criatividade é uma coisa incrível, para o bem e para o mal. Quanto tempo? Esta foi a questão que... Eu contei isto à Catarina, na altura, e ela obviamente estranhou. Ela não sabia lidar com isto, tal como eu não estava a saber, ela também não sabia. E ela estranhou a questão... Nessa altura já tinha diagnóstico ou ainda não? Não. Só tive diagnóstico aos 26, 27 anos por aí. E a Catarina estranhou, pá, e não lhe fazia sentido a ideia, mas aquilo todos os dias estava na minha cabeça. Porque depois começa a juntar-se a ideia de: e se eu tenho? E se já contaminei a minha namorada? E se já contaminei mais pessoas? E eu treino, eu pratico artes marciais. Às vezes corto-me, às vezes há sangue misturado, eu não sou capaz. Tu estás a ser irresponsável. Tem muito peso da responsabilidade. E obviamente o que é que eu tive que fazer? Tive que fazer exames. E aqui há um pormenor muito curioso das questões da perturbação obsessivo-compulsiva. É que eu fiz os exames. Os exames obviamente vieram negativos. Estava tudo bem, saúde espetacular. E há um momento de tranquilidade muito breve e começam a surgir logo outras questões. E se o médico se enganou? Isso não é o meu sangue. Isso não é o meu sangue. E se só se manifesta daqui ainda há mais tempo? Ou seja, isto prova aqui está a prova de que a questão não é a situação em si, é o modo como eu estou a lidar com ela. E portanto, também não é uma resposta racional, não é? Sim, não é racional. Há uma resposta racional no papel e não serve, não é? Sim, mas isso racional não entra na equação. Não entra na equação, porque isso é a mesma questão de alguém que acha que, como eu conheço, que tem que tocar 3 vezes numa parede porque senão alguma coisa de mal vai acontecer. E isto causa extrema ansiedade e a pessoa em si sabe, obviamente, que aquilo não faz sentido nenhum. Mas está lá a questão. Mas vais arriscar? E depois se não bates e acontece alguma coisa e a culpa é tua e a pessoa não é capaz de colocar isso em risco, porque a ansiedade que causa é tanta, o não fazer a ação é de uma ansiedade extrema. Então prefere manter aquele ritual que lhe traz calma, só que isto depois começa a aumentar, não é? Começa a aumentar as situações. Se tu fizeste isto para esta situação, se calhar é melhor fazeres também para aquela, porque senão também pode acontecer alguma coisa de mal. E assim, por exemplo, em relação ao meu caso, é que eu fui evitando situações. Evitava o autocarro, evitei o metro, começava a evitar sentar-me num banco na rua, começava a evitar estar em sítios com muita gente. Até não sair de casa. Até não sair de casa. Sendo que podias estar em casa e a casa também tornar-se um problema. Obrigadinho. Me estás a lembrar isso agora. Muito obrigado. Sim, é óbvio. Sim. Quando é que chega finalmente o diagnóstico? Vai ao médico? É um médico de família? É um psicólogo? Isto foi aos 18 anos. Eu então já estava na faculdade e quando tive essa crise, que liguei à minha irmã, fui ao psicólogo da faculdade. Que era um psicólogo muito estranho, como todos os psicólogos. Porque eu estou a brincar, como é óbvio, porque o que seria de nós sem os psicólogos e a psicoterapia e a psiquiatria. Mas eu lembro-me que ele ajudou-me na minha desconstrução mental, mas não me explicou o que era. Ou seja, ele não me fez um diagnóstico. Ou melhor, ele terá feito o diagnóstico, mas não me disse o que era a questão, o que era a perturbação ou o que é que eu estava a passar. E eu lembro-me que eu fui a umas quantas sessões e ele fazia-me esquemas e explicava-me o meu modo de raciocínio, normalizava os meus pensamentos. Quando eu dizia, por exemplo, eu vou a um restaurante e se eu vejo uma colher com uma mancha, eu não sou capaz de comer porque acho que pode estar contaminada ou suja. E ele dizia-me, mas eu também acho que isso pode estar sujo. Eu se calhar também não comia. Não acho que faça mal, mas eu se calhar provavelmente também não comia. É uma opção comer ou não comer, mas acho que não vem nenhum mal daí. Tentava normalizar e fazia-me uns esquemas de como é que funciona a mente. De como nós, respondendo a um pensamento, vamos estar a dar-lhe importância e como é que podemos quebrar esse ciclo. E eu acabei por deixar de ir a esse psicólogo. Eu já não me lembro porquê. Eu sei que ele ajudou-me e provavelmente eu tranquilizei-me e tive ali um período de calmia. E andei até aos meus 26 anos, talvez, ainda fiz outras terapias mais alternativas, havia uma que era sofrologia, com uma senhora alemã muito castiça, que tem a ver com respiração,
que eu encontro validade naquilo, mas na altura eu só queria que me tirassem as ideias na cabeça e aquilo não fazia sentido para isso. Mas foi procurando ativamente outras Fui procurar, outras mais por terapias? incentivo da minha irmã. Ok. Minha irmã dizia-me, se calhar devias experimentar isto. E eu ia experimentando, mas nunca ficava lá há muito tempo. E eram sobretudo coisas para combater a ansiedade e para... Sim, para tentar combater a ansiedade e estes pensamentos obsessivos. E só aos 26 anos já eu vivia com a Catarina. Tive uma crise de tal maneira que Essa foi do o corte empurrão. no barbeiro? Não, essa passou, porque, sei lá, isso ia passando e iam surgindo outras. Iam surgindo muitas ao longo do... Que eram muito frequentes, eram muito coladas. Resolvia-se um assunto e vinha Sim, outra geralmente ideia. quando se resolvia era porque estava a ser substituído por outra coisa qualquer. Podia ser uma coisa mais leve, podia ser uma coisa mais intensa. Às vezes um período de trabalho ou de mais exames se calhar não me ocupava tanto a cabeça com questões de obsessivas porque eu estava muito concentrado. Mas eu tive tudo. Há questões que eu relato no livro que hoje são muito... que estão distantes e que eu me rio. Eu, por exemplo, houve uma altura da minha vida que eu achei que era homossexual. O que é uma coisa perfeitamente normal. Podia ser Nessa e podia fase achar. ainda? Isto foi na faculdade. Porque um dia estava com um amigo meu que é homossexual e ele estávamos lá todos à conversa e eu nunca tinha tido problema nenhum. E a minha cabeça diz-me, e se tu és homossexual e não sabes? Ideia fixa, a partir Pumba! daí. A partir daqui, esquece. Há um ataque de pânico, de ansiedade. Não pelo facto em si, mas pela dúvida? Pela dúvida. Só que o problema é que a partir do momento em que se assume a dúvida, é como se assumisse a realidade. Ou seja, deixa de ser dúvida e passa a ser realidade. Ou seja, eu não sei se sou homossexual ou não, eu sou e ninguém sabe. E eu também não sabia, não é? O Tu próprio ou- António. O António também não sabia, E não eu é? também não sabia. E então eu entrei num registro de... Eu tenho que tirar isto da minha cabeça. Mas torna-se obsessivo porquê? Porque eu passei a questionar todas as minhas ações. Eu já vou explicar porque é que isto é muito engraçado. Porque isto agora, na altura não teve graça nenhuma. Eu comecei a observar, será que os estereótipos que se criam na cabeça, eu comecei a pensar, será que eu tenho trejeitos? Será que eu ando de certa maneira? Será que olhava para um homem, eu estou a gostar de estar aqui ao pé deste gajo, mas será que porquê? É para eu estar a conversar com ele? Será que ele é bonito? Deixa-me tentar perceber se ele é bonito. Será que não é bonito? Porquê é que eu gosto deste filme? É pelo ator? É pela história? Ou seja, isto 24 horas. Qualquer interação com um homem entrava neste registro. Até que, depois conheci um amigo meu, tinha vários amigos meus homossexuais, que eu acabei por contar esta história e eles riram-se na cara porque, como eles costumam dizer, e passo a citar, as bichas têm um radar. E eles todos me diziam, tu podes ser o que tu quiseres, mas não és homossexual. Eles tinham a certeza que não é? Eles tinham a certeza e eu dizia, mas como é que vocês sabem? Eu posso ser e vocês não sabem. E eu já nem me lembro muito bem como é que esta ideia me saiu da cabeça. Foi substituída. Foi substituída pelo quê? Não sei, já não me lembro porque é que foi substituída. Mas porque é que eu acho que isto foi engraçado? Porque quando eu, anos mais tarde, comecei a ler muita coisa sobre o transtorno obsessivo-compulsivo e mandei vir livros dos Estados Unidos... Ainda antes do diagnóstico? Não, já depois do diagnóstico. Mas quando mandei vir esses livros, eu encontrei... Porque os livros eram livros técnicos e tinham muitos casos de estudo. A quantidade de pessoas que passou exatamente pelo mesmo processo mental que eu, é muito curioso como é que uma pessoa do outro lado do mundo tem exatamente os mesmos processos mentais que eu. Sobre a sua orientação sexual. Sobre a orientação sexual, sobre a religião, sobre a penitência, não é? O pecado, sobre uma questão que me aconteceu muito também, que é o provocar dano. Ou seja, eu ir na estrada e passar por uma lomba numa noite escura. Eu viajo muito, às vezes sítios muito escuros por causa lá das aldeias, e bater com o carro numa lomba ou numa pedra e achar-se. E se era alguém estendido na rua e eu a passei por cima? Ou se eu atropelei alguém a andar e eu estou distraído, estou a ouvir música, eu já cheguei a voltar para trás. E a confirmar? Para confirmar. E isto aconteceu algumas vezes e depois vêm esses livros e falam de casos iguaizinhos ao meu. Há um livro que eu li que gosto muito, que é o que se chama-se When in Doubt Make Believe. Portanto, na dúvida acredita.
que é um jornalista, um jornalista de rádio, e a principal questão era exatamente esta, o provocar dano. Ele vivia constantemente com o medo de fazer mal a alguém e não se aperceber disso. Já me aconteceu, por exemplo, de estar num semáforo e refilar com alguém ou fazer uma ultrapassagem. Só estás a ver quando o sinal está amarelo e nós passamos e a pessoa vai à frente e começa a abrandar. Já me aconteceu passar à frente e refletiva de um ato irrefletido e começar a pensar e a pessoa buzinar. E eu penso, e se aquela pessoa se irritou comigo e tem problemas de coração, vai ter um ataque cardíaco, morre e a culpa é minha. E isto são segundos que isto acontece. É uma questão de segundos. Passa lá. E então eu fico lá e às vezes abrando e fico a olhar para o carro da pessoa, pelo retrovisor, a ver se ela está a respirar. Já cheguei a seguir um carro durante um tempo, porque a pessoa deve ter estranhado. Portanto, pode ser tudo e mais alguma coisa. E é engraçado é perceber que não é um processo nosso. Qualquer que seja a ideia, já aconteceu de alguma maneira a alguém. Mas passa por essa... Tem uma crise maior, não é? Crise maior foi muito gira. E acaba por ir... Mas vamos a isso. Psicólogo. Essa crise maior. Foi muito gira. Muito gira. Muito Isto é gira. esta distância, imagino. Sim. Esta, por ter sido a crise maior e na altura não teve graça nenhuma. A minha família é uma família alentejana e eu... todos os natais a malta encontra-se no Natal e os meus tios do Alentejo vão trazer borrego. Fazia isso borrego todo o feitio. Ensopado de borrego no forno, costeletas de borrego e uma iguaria que pouca gente comia, que era cabeça de borrego no forno. E eu comia na altura. E havia de vez em quando eu experimentava comer a mioleira com pão e sal e pimenta e era bom. E há um dia, um almoço normalíssimo que eu estou a fazer isso com os meus irmãos, estamos a comer e pouco tempo depois cai-me o pensamento: e se existe a doença das vacas loucas nos borregos e tu não sabes? E eu, isto não faz sentido nenhum. Faz, porque nas vacas loucas também não sabiam. Portanto, começa a desenvolver-se aqui. Eu fico imediatamente mal disposto, já não sou capaz de comer mais nada. Que idade é que tinha? 20? Aqui já tinha 25, por volta de 25, 26. Estava lá uma prima minha veterinária que me disse, curiosamente veterinária, e eu... verbalizou isso. Não verbalizei nunca desta maneira, mas comecei, que é um bom tema de conversa de Natal, e a dizer, então, e se as ovelhas tivessem a doença das vacas loucas? Eu já não lembro como é que comecei, mas eu disfarcei o tema. Porque, por acaso, a minha prima trabalhava muito com bovinos e caprinos, e ela disse que não fazia sentido nenhum, como é óbvio, mas não me tranquilizou. Porque eu, na minha cabeça, mas quem é ela? Que autoridade é ela lá por ser veterinária? Não quer dizer nada. E eu lembro que nessa noite fui para casa, vomitei, tive 2 dias sem dormir, diarreia, completamente desregulado, e aí obviamente eu voltei ao registro, eu tenho que saber o que é isto. E foi pela primeira vez que eu usei o Dr. Google, que só se usa, que geralmente quem é obsessivo ou tem questões de ansiedade só usa para o mal, porque o Dr. Google é sempre cancro ou SIDA, ou é sempre uma doença terminal. Dói-me o dente, tumor, pum, já está. E eu pela primeira vez usei para o bem. Comecei a inserir, a fazer uma busca mais aprimorada dos meus sintomas, algumas palavras-chave que eu já não me lembro, mas sei que fui ter, e sobretudo em inglês, porque eu já sabia que em Portugal não ia encontrar nada, sobretudo em inglês, e comecei a ir parar a fóruns de OCD, Obsessive Compulsive Disorder. E começo a ler coisas iguais à minha história. Doença das vacas loucas, homossexualidade, provocar dano, religião, infecção, SIDA, tudo. E isso trouxe-me tranquilidade, como é óbvio, porque foi a primeira vez que eu percebi: eu não sou estranho. Há mais pessoas que estão a passar por isto. E a partir daí comecei então a procurar em português, já com o nome perturbação obsessiva compulsiva, comecei a procurar em português e foi assim que eu fui ter ao meu psicólogo. Marca essa consulta e é lá que é feito o diagnóstico. Como é que lhe é explicado o diagnóstico? Exatamente. Já são muitos anos, já lá vão muitos anos, 14, pelo menos. Mas eu lembro que eu próprio já fui com o diagnóstico, não é?
Ou seja, não fui dizer, olha, eu tenho isto. Mas eu acho que é isto. E ele, obviamente, tivemos 2 consultas antes de ele me confirmar sim. Tem tudo para ter esse traço. Nessas consultas ele só o ouviu? Sim, só me ouvi e fiz uns testes. Se me recordo, fiz uns testes também. Na altura, a perturbação obsessiva-compulsiva era do espectro da ansiedade. Eu acho que agora já não está nessa categoria. Mas fez-me esse diagnóstico e aconselhou-me um psiquiatra para tomar medicação. Primeiro, para me ajudar no trabalho. O diagnóstico, nesse momento, serve-lhe mais como alívio por finalmente ter um nome, ou teve também o peso de pensar que isto também nunca se vai resolver totalmente? Eu ainda hoje penso isso. Ainda hoje eu não acredito numa cura. E isto não é uma coisa, como é que eu ia te explicar? Não é uma coisa derrotista. Não tem a ver com estar conformado, ou quer que seja, ou simplesmente lido no dia a dia. Que é aquilo que qualquer pessoa devia fazer com a sua vida, não é? Porque se eu entrar no registro da dúvida, nesse sentido de será que eu vou estar curado, será que eu não vou estar curado, eu já estou a fazer uma projeção. E curiosamente, é das poucas áreas da minha vida onde eu não faço projeções, é na doença sob projeções. Ou seja, eu limito-me a viver, ok, eu hoje quando estou a conseguir lidar com esta obsessão, será que vou conseguir lidar sempre? Não sei, mas hoje estou. E eu nunca entrei muito, curiosamente, eu acho que nunca entrei nesse registro, eu quero me curar, eu quero ficar curado. Eu fui muito no, eu quero ficar melhor. Eu quero estar melhor, eu quero aprender a lidar com isto. E foi assim que iniciei esse caminho. E explicaram-lhe o quê? Que era uma ligação que estava cortada no cérebro? É uma coisa muito... Há várias componentes. Há uma componente genética que eu identifico claramente na minha família. O meu pai é obsessivo-compulsivo e não sabe. Mas é claramente... neste registro que os americanos chamam puro obsessivo, eu tenho mais este registro puro obsessivo, ou seja, lá está. Eu tive muita questão de lavar as mãos também, mas isso foi fácil de resolver, porque é uma coisa física, palpável. Até ao extremo de começar a ficar com as mãos feridas? Mas depois de fazendo técnicas de exposição, na terapia com o meu psicólogo, não é? Eu comecei a aprender a lidar, não é? Portanto, fazendo determinados exercícios. De reduzir, ok, se lavas 50, lava só 10. Tem uma toalha só para ti, em vez de limpares as mãos, ou uma toalha onde limpa todas as pessoas, começa por ter uma toalha só para ti. Todas as atividades que fazes em casa que consideras porcas e infecciosas, seja despejar o lixo, lavar a louça, etc., faz todas e lava só as mãos a seguir. Portanto, vamos aprendendo mecanismos. Mas isto são coisas palpáveis, não é? Agora, quando são puro obsessivas, as obsessões desenvolvem-se muito só na cabeça. Tal como a história de e se eu atropelei alguém? É uma coisa que se desenvolve na minha cabeça. Eu não posso ir ad eterno atrás da pessoa, ver se atropelei ou não, não é? Até porque pode surgir outras ideias que são mesmo só na minha cabeça. E então, o meu pai é muito este registro por obsessivo. A minha tia era obsessiva ou compulsiva. A minha tia lavava as peças, comprava as peças... Diagnosticada? Não. Também não. Ninguém se diagnosticava. A minha tia, muito querida, comprava a fruta, lavava a fruta peça a peça e metia no fruteiro. E depois lavava outra vez, quando fosse... Andava sempre com um frasquinho de álcool. Hoje em dia, ela é que a sabia. Ela andava sempre com um frasquinho de álcool para lavar as mãos, para desinfetar tudo à volta. Portanto, há esta componente genética. Depois há uma componente que vem, obviamente, do meu próprio desenvolvimento, que eu acho que tem a ver com o que eu estava a dizer há pouco, com a estrutura, com a minha estrutura. A minha estrutura familiar, a minha falta de estrutura, falta de muita coisa que aconteceu naturalmente, não é? Que me obrigou a compensar. Protegia-se nessas compulsões, nessas obsessões? Se me protegia como? Sim, eu acho que internamente é uma maneira interna de nós assumirmos o controle. É falacioso, não é? Esse controle não existe. Ninguém controla nada, na realidade. Nós achamos que controlamos tudo e, por exemplo, a pandemia é a prova exatamente do contrário, quando ela surgiu. E é uma tentativa de controle que não existe.
E eu fazia, ou seja, e há essa componente, obviamente, que depois se caracteriza nos neurotransmissores. Não é? A informação está sempre repetida. Os neurotransmissores não funcionam de forma normal e então a informação é bloqueada e está sempre a ser repetida a mesma informação. E por isso é que se toma, geralmente, um dos primeiros medicamentos é a sertralina, que é um inibidor de recaptação de serotonina, que é essa molécula também associada à felicidade. Quando propuseram e quando lhe disseram que era preciso fazer medicação, até logo para começar, teve alguma resistência a isso? Tragédia. Porquê? Porque sou maluco, então agora estou-me a dar medicação porque eu sou maluco. Sentiu logo esse estigma? Claro que senti. E falou sobre isso com alguém? Já não me lembro, mas eu lembro que há um sentimento de derrota. Tipo, fogo, vou ter que tomar e depois receitam-me Xanax também. Parece Só o nome já faz diferença. Já conheci, né? A gente conhece a gente diz, Xanax, agora vou tomar Xanax, estou mesmo maluco da cabeça. Depois tive que ir a um consultório de psiquiatria, falar com um psiquiatra. E o psiquiatra é o médico dos malucos. Estou tramado, agora vou ao médico dos malucos. Mas pouco a pouco... Mas sentiu-se, perguntava-lhe se tinha falado com alguém, pelo contrário, escondeu isso de alguém? Por causa desse estigma de... Não. Ou seja, não era uma coisa pública. Primeiro, porque eu não tinha uma vida pública como tenho hoje. Não, diz até nas pessoas à sua volta, não é? Sim, mas acho que não escondi. Não escondi, mas também não disse. Ou seja, não fiz que... Se me perguntasse o que é que eu estava a tomar, eu dizia. Mas não foi algo que escondi. Porque quando eu acho que tomei uma decisão ali no meio deste processo todo, que foi quando eu disse aos meus pais que tinha esta questão. E disse aos meus pais, eu tenho esta questão, eu vou a um psicólogo, eu vou tomar medicação e estou-me a borrifar para aquilo que vocês estão a pensar. E eu, quando disse isto aos meus pais, e os meus pais ficaram muito sérios a olhar para mim, eu acho que aqui foi a primeira tomada de decisão de não interessa, eu estou-me a borrifar para o que os outros estão a pensar, porque isto não é sobre eles, é sobre mim. A questão é sobre mim. E depois, a própria desconstrução que foi feita ao longo dos tempos sobre a psiquiatria, ajudou bastante. O meu psiquiatra desarmou-me logo, simplesmente à primeira ou à segunda consulta, quando me disse, se tu tivesses um problema de hipertensão não tomavas um comprimido todos os dias? Eu tomava. Então porquê é que não tomas também isto? Se é uma questão de saúde, se é uma desregulação que não foste tu que a provocaste e é uma desregulação do teu corpo. E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm essa noção. As pessoas associam muitas vezes a cabeça como sendo elas e não como um órgão. Não é? Porquê? Porque é o cérebro que nós utilizamos para pensar e misturamos muito o cérebro com a nossa identidade. E nós não somos o cérebro é um órgão. É um órgão como é o coração. Se eu tomo um comprimido para o coração, porquê é que eu não tomo um comprimido para o cérebro? Porque há aquela ideia falsa de não, eu consigo resolver. Então porquê é que o Salvador Sobral também não resolveu sem fazer o transplante? Porquê é que ele também não disse, não preciso de transplante, eu resolvi isto sozinho? Ou porquê é que uma pessoa quando parte o braço também não diz, não preciso de gesso, ele fica aqui, o foco e fé, eu consigo solidificar estes ossos. É a mesma coisa. Tomou medicação durante muito tempo? Eu estou a tomar neste momento. Mas sempre seguido? Não. Tomei talvez 2 anos, a sertralina. Raramente recorri a Xanax, porque não só os tinha em SOS? Sim, eu não sentia necessidade. No meu caso, não senti mesmo necessidade. Deixei de tomar, fiz o desmame normal. Mais tarde voltei a ter outras crises, voltei a tomar, mas aí cometi o erro, aquele erro que é muito comum, que é achei que eu é que poderia controlar a medicação. Que é uma espécie, exato, que é uma espécie, é um estigma disfarçado. Que é aquela ideia, porque há a ideia de que nós vamos ficar dependentes da medicação e eu não quero ficar dependente disto. Para além, há uma coisa que é, por exemplo, uma pessoa que tem depressão não vai ter que tomar os comprimidos para o resto da vida. Se uma depressão for diagnosticada cedo, dentro do espaço normal, a pessoa faz a medicação e volta à vida normal. Tal como quem tem um transtorno de ansiedade, se tomar a medicação e procurar resolver a sua questão, arranjar a sua própria maneira de lidar com aquilo, a medicação nem será sempre essencial. Por isso, eu tomei, deixei de tomar, voltei a tomar, deixei de tomar novamente, até que há um ano tive uma outra crise grande
E claramente eu percebi, ok, está na altura de eu preciso daqui de uma ajuda. Baldei-me um bocadinho, não é? Baldei-me um bocadinho, então preciso aqui de uma ajuda. E a terapia? A terapia durou... A terapia começou aos 26. Eu tenho sido sempre acompanhado pelo meu psicólogo, embora tenha sido por Sempre fases. o mesmo? Sim, neste caso, embora eu tive esse psicólogo, o primeiro. Primeiro? Tive uma psicóloga lá pelo meio, dentro das tais terapias que eu depois ia fazendo. Tive outra psicóloga, mas que não gostei. Ajudou-me em algumas coisas, curiosamente nada relacionado com o transtorno obsessivo-compulsivo, mas ajudou-me noutras questões, que eu só vim a perceber mais tarde. E este psicólogo foi o terceiro ou quarto, e sim ando com este trabalho com ele há 14 anos, sendo que tive terapia durante, 2, 3 anos de seguida, praticamente semanalmente. Depois ia lá muitas vezes quase para fazer revisão da matéria, tipo fazer cadeiras. Ia lá de vez em quando me sentia que estava a ter uma obsessão qualquer que estava a ter dificuldade de controlar, ia lá fazer um bocadinho de revisão da matéria. Há um bocadinho falava das técnicas de exposição. O que é isso? É uma terapia, dentro da própria terapia, as técnicas, terapia cognitivo-comportamental, no transtorno obsessivo-compulsivo e nas questões de ansiedade, as técnicas de exposição, as terapias de exposição podem ajudar muito, que é basicamente expor a pessoa de forma controlada e de forma, ou seja, isto é uma coisa que tem que só o terapeuta e a pessoa em questão é que podem chegar a essa conclusão se conseguem fazer isso ou não, mas é expor as pessoas ao seu medo. E isto se passava por, às vezes até por questões mentais, por jogos mentais, como por exemplo eu ir no carro e achar que tinha feito mal a alguém, dessa questão eu refilar com alguém e a pessoa refilar comigo e agora se a pessoa fica... Tem um ataque cardíaco. Tem um ataque cardíaco e passas a cabeça... Aqui, eu sabendo que isto é uma situação irreal, mas a ideia de estar presente é eu desconstruir a ideia. Por exemplo, é uma técnica, eu começar a exagerar a situação, assim, eu matei-o, então e depois a culpa é toda tua, então e depois vou preso, porque eu vou à polícia e vou-me denunciar de certeza e eu próprio vou dizer e vai ser uma tristeza, então e depois as minhas filhas vão ficar sem pai, porque eu vou preso. Ou seja, É tentar tornar a ideia tão ridícula que já nem o António acredita nela. Ou ridícula no sentido mesmo de... Pode ser ridículo pela brincadeira, no sentido de... Sim, atropelei, eu sou o famoso assassino de pessoas de gritos, através de gritos, por exemplo. Ou de tal forma que a própria cabeça cansa-se. Chega a uma... Já temos tantas hipóteses que a própria cabeça é como se dissesse, desisto, já não tenho paciência para este caso. Isto é uma técnica mental, mas há coisas físicas, como por exemplo o que eu estava a dizer de lavar as mãos. Uma pessoa que lava 50 vezes, comprometer-se, que só vai lavar 20. E aguentar a ansiedade de não lavar as outras 20 ou 30. E perceber que a ansiedade vai até um nível, mas chega ali, baixa. E porque é isto que quem se lida com questões de ansiedade ou uma perturbação obsessiva-compulsiva tem dificuldade em fazer. É enfrentar a ansiedade. Eu uma vez vi num programa, há muitos anos, que era uma pessoa que não conseguia comer pizzas. Porque achava que as pizzas podiam estar envenenadas. Que alguém podia ter posto alguma coisa na pizza. E isto era um programa britânico em que os terapeutas, portanto, meio reality show, não é? Em que os terapeutas, uma das técnicas de exposição era exatamente a pessoa ter uma pizza numa festa, malta amiga, para lhe dar força, e ela a comer. Eu nunca vi ninguém comer uma fatia de pizza com tanto sofrimento. Eu assim, esta é a pior pizza do mundo. Deve ser muito má. Mas, coitada, a pessoa a sofrer. Qual foi a coisa mais esquisita que fez para tentar forçar esse tipo de... Tirar bolachas ao chão e comê-las. Porque eu tinha medos de contaminação, não é? Qual chão? Todos. Desde que começou em casa e acabou na rua. E isso era um sofrimento para si? Claro. Horrível. O engraçado é que começa no próprio de casa. Eu lembro-me que o meu psicólogo disse assim, olha, vais escolher um pacote de bolachas, as tuas favoritas. E eu, boa. E o que vais fazer a seguir é, vais para casa e quando te lembrares, pegas numa bolacha e atiras a bolacha para o chão e comes. E eu, não. Não vou. Mas qual a necessidade de eu estar a atirar bolachas para o chão e comer?
E ele disse-me, uma pessoa sem estas questões não teria necessidade, mas tu tens essa necessidade para perceberes e lidares com a ansiedade. Porque, em princípio, não haverá problema nenhum. E aquele, em princípio, fica sempre lá, não é? E eu, tudo bem, vou fazer este exercício. E eu lembro que cheguei a casa e quando me lembro de fazer o exercício, estou na cozinha e tive para aí, sei lá, 2 ou 3 minutos a olhar para o chão, encontrar o sítio mais imaculado possível do chão. E pego na bolacha e pôs a bolacha assim. Parecia que estava a pegar uma bomba. Parecia que estava a pegar numa bomba. Assim, muito devagarinho a bolacha. Para tocar o mínimo possível, para não dar a esfregar. E meto assim a bolacha. E fico a olhar. E só a sensação de ver a bolacha no chão e saber que ia ter que comer a seguir é horrível. Eu não consigo... É físico? É nojo? É físico. É ansiedade. Se já tiveste ansiedade, sabes, é o aperto na garganta, é as palpitações, é quase uma noção de perda de realidade, é tudo ao mesmo tempo, é os suores frios, as mãos a transpirar. E eu pego na bolacha, como. E pensei, não senti nada especial. E eu, olha, fiz. Afinal, consigo fazer isto. E de repente, lá vem a cabeça e disse-me, mas tu vieste da rua. E tu não te descalçaste. E tu andaste aqui na cozinha. E por onde tu já andaste hoje? Sabes por onde é que andaste? Já viste o que é que pisaste? E eu não sei como é que terei reagido, mas quase certeza que eu tive que me sentar para não desmaiar, para não ir para o lado. E aguentar aquela ansiedade. E a partir daqui... mas acontece aquilo que, obviamente, é o normal. A ansiedade cresce, mas chega a um ponto que não passa daquele nível e começa a reduzir. E o objetivo destes trabalhos é exatamente isso. É nós percebermos que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A ansiedade é consequência, está no fim da linha, mas é também o gatilho. Eu acho que sim. Boa pergunta. Porque eu acho que é de duas maneiras. A ansiedade pode ser o gatilho para o pensamento. Ou seja, a ansiedade pode ser o gatilho para que a minha cabeça valide o pensamento. Porque se eu dou importância a um pensamento, a uma coisa que me preocupa, dispara aquela ansiedade. Portanto, a partir daqui, o meu cérebro já assumiu que este pensamento é importante. Se este pensamento é importante, pronto, a partir daqui vai-se relacionar... Depois, obviamente, está no outro extremo, porque... Desde encontrar todas as situações que se relacionam com essas, como por exemplo quando eu pensava que era a questão da homossexualidade, eu estar numa festa com amigos, provocava-me extrema ansiedade, porque eu sabia que a minha cabeça se calhar ia buscar ideias parvas, andar de autocarro, eu sabia que andar de autocarro ia me provocar ansiedade, mas a ansiedade pode ser o que junta ao pensamento, o que dá importância ao pensamento. Neste tempo que foi passando, nestes 14 anos, desde o diagnóstico, em que já teve terapia, já não teve, já esteve medicado, já esteve sem estar medicado, quando vem uma crise já consegue identificar porquê? É uma fase, por exemplo, em termos profissionais ou pessoais, de maior trabalho, de maior stress, de maior... Identifico graças a várias coisas. Agora vou entrar na minha fase Gustavo Santos. Vamos a isso. Porque há muitas coisas que eu descurava que achava que não faziam sentido, como por exemplo a meditação ou o mindfulness. E hoje em dia eu compreendo a sua importância. A importância de parar, a importância de nós estarmos em silêncio, de estarmos com os nossos pensamentos e aprender a não lhes dar importância, a relacionarmos com eles, porque isso é um facto científico, não sou eu que estou a dizer. Nós não controlamos os pensamentos, ninguém controla, mas podemos tentar fazer algo que é escolher aqueles a que damos importância. E essa é que é a grande diferença, porque podes ter um pensamento parvo e não lhe dar importância. Dizer, olha, parvoíce que isto que eu estou a pensar. E segues a tua vida. Eu posso ter exatamente o mesmo pensamento e ficar, o que é que eu estou a pensar nisto? Mas se eu estou a pensar é porque isto é importante. Esta é ou seja... O mesmo pensamento pode ter vários caminhos, não é? E o mindfulness, sobretudo o mindfulness, são pequenas técnicas que nos ensinam a estar em convívio com os nossos pensamentos e tentar não lhes atribuir importância. O que é que faz mais?
O que é que faz mais como assim? Não, o que é que o António faz para conseguir esse estado? O que é que faz? Há pessoas que pintam. Sim, eu faço desporto, procuro fazer desporto. Gosto de ler, embora seja muito preguiçoso, mas gosto de ler. Faço sobretudo desporto, caminho. Coisas que lhe permitam essa pausa? Sim. E faço mesmo práticas meditativas, 10, 15 minutos, tento que sejam todos os dias. Agora nas férias, com 3 miúdas em casa é impossível. Estou à espera que elas regressem à escola para eu voltar aos meus hábitos. Mas tento que seja de manhã, e às vezes até faço um bocadinho de manhã e um bocadinho à noite. Mas o que é que isto permite? Isto permite que quando eu tenha uma obsessão, eu consiga identificá-la mais facilmente, para responder-me à questão. Eu consigo identificá-la mais facilmente e consigo não me relacionar tanto com ela. Isto não quer dizer que eu, identifiquei, fiz, vai-te embora. Não. Permite-me é que eu posso ter as sensações físicas, porque eu sou muito psicossomático. Eu se achar que tenho um problema na garganta, sou capaz de andar uma semana com dores na garganta. Ela vai doer. Mas a grande diferença é que eu antes, se calhar, pensava nisso e ficava, isto está-me a doer, se calhar tenho que ir ao médico. E porquê é que isto não me para a doer? E agora está-me sempre a doer. E agora, se eu sou capaz de me estar a doer a garganta e estou normal. Normal no sentido, não lhe estou a atribuir valor. Então, sinto e penso, vai Mesmo passar. sabendo que pode ser só psicossomático. Sim, eu sei que pode ser psicossomático ou um sinal. Uma vez eu tive, quando era jornalista ainda, tive uma ideia que era, meti na cabeça que tinha um sinal, que tinha um problema. Tinha um sinal na perna, que tinha um problema qualquer, podia ser um tumor. Andei para aí 6 meses com dores nas pernas, com uma dor na perna, e depois desapareceu. Desapareceu porque eu pensei noutra coisa qualquer. Mas hoje em dia, se eu tiver isso, eu estou a pensar nisto. O sinal parece-te estranho? Não. Tem alguma coisa que achas necessidade de ir ao médico? Não. Não parece. E mesmo tenho, vou deixar passar uns tempos e logo me relaciono outra vez com isto. E sigo a minha vida. Isto vai-me continuar a doer. Mas vou seguir a minha vida até perceber se é uma necessidade mesmo real ou não. Sou capaz de perceber que, estou com uma crise, porque é que eu agora ando mais ansioso? Porque é que eu ando a dormir menos? O que é que eu estou a fazer de diferente? O que é que eu alterei na minha vida para estar neste estado? E geralmente lá está. São questões de trabalho, mudanças de vida. Nesta altura, por exemplo, o podcast num projeto novo, o setembro, que também é um mês de reinícios, a escola, o próprio trabalho, o reinício do trabalho, são tudo movimentos que podem despertar maiores obsessões. Então, eu sei que elas vão aparecer, eu vou tentar lidar com elas de forma tranquila e perceber o que é que, mais tarde, o que é que isto poderá ser ou não. Teve alguma vez de recusar trabalhos por estar numa fase mais difícil ou teve de condicionar a sua vida? Mas já passei mal em muitos trabalhos. Por estar em situações em sítios que não queria estar. A atuar, por exemplo? Sim. E ter uma obsessão no meio de um espetáculo? Olha, eu desenvolvi uma pancada há uns anos com esferovite. Porque achava que o esferovite, por inalado, que era muito perigoso e podia fazer mal e não sei o quê. E cometi o erro de ver coisas sobre esferovite e via pessoas a trabalhar com esferovite sem máscara e não sei o quê. Assim, estes gajos estão mortos já. Mas fazia-me confusão. E eu vou fazer um programa de televisão onde, na SIC, o lip sync, em que eu faço de Elsa. Certo. E a neve era? Esferovite. E eu lembro de dizer, eu já não me lembro como é que disse, mas eu acho que aí já assumi, porque isto já foi muito recente, talvez 2, 3 anos, e eu assumi e disse, olha, eu não lido bem com o esferovite, que é uma coisa muito estranha dizer a alguém, eu não lido bem com o esferovite, causa-me imensa confusão. Não fui muito dentro da questão porque as pessoas depois iam começar, mas porquê? E disse só, que é um bocado diva, parece que é um bocado diva, não é? Mas eu disse, olha, eu não lido bem com o esferovite, isso faz muita confusão. Se pudermos evitar o esferovite, e claro, estás a ver produção de televisão, não. A gente já comprou o esferovite, está preparado para o esferovite. Tens que ter esferovite. Então metam o menos que possível, porque faz muita confusão. Não só não puseram menos, como puseram mais. E eu internamente estava de rastos.
de rastros. E os dias a seguir? Nesse momento, como lá está, o meu crescimento já era outro. Consegui lidar. Não só consegui lidar, como eu vejo o engraçado das situações. Lá está um bocadinho... Funcionou como exposição. Sim, um bocadinho Gustavo Santos, no sentido, é engraçado como eu tenho esta questão e esta questão me aparece à minha frente. E nós podemos ver sempre estas questões. E não é preciso uma pessoa acreditar em Deus, no universo. Pode ser uma pessoa muito pragmática, ateu, não tem nada a ver com isso. Eu posso enfrentar uma situação de duas maneiras. Por exemplo, em relação ao esferovite. Eu posso evitar o esferovite e, ok, está tudo bem, eu estou numa altura em que não sou capaz de lidar com isto, ou posso enfrentar o esferovite e ver isto como uma oportunidade. Uma oportunidade para perceber em que ponto é que eu estou nas minhas questões. Em que ponto é que eu estou nas minhas obsessões. Será que eu já... Um teste. Lá está, um teste. E é isto que eu tento aplicar no meu dia-a-dia. Quando enfrento situações que me preocupam, tenho esta análise de, ok, como é que eu estou hoje, primeiro? Estou capaz de enfrentar isto? Se estou, sim senhor, vamos lá ver. Depois passo o teste ou não passo o teste. Mas, sobretudo, hoje em dia, e resultado de lá está do mindfulness, de ler muito, hoje em dia, se eu estou numa obsessão que não consigo lidar com ela, eu não me vitimizo. Não me vitimizo, nem fico a pensar aquela questão, mas porquê eu? Isto está-me sempre a acontecer. Simplesmente não consegui. É como o Ronaldo não marca golos, falha golos em frente à baliza. Às vezes joga bem, outras vezes joga mal. É exatamente a mesma coisa. Às vezes consigo, outras vezes não. E na vida pessoal, o aparecimento de crianças impede algumas rotinas, já percebemos, é preciso que elas agora vão para a escola para isso mudar, mas até nas próprias obsessões, o medo do dano nelas, imagino, delas próprias, nelas próprias. Cair. Como é que isso foi para si? Chegar ao momento em que tem uma filha, tem outra filha e de repente tem essa responsabilidade também? O próprio ter várias filhas é uma obsessão. Sim, não consigo ter, tenho que ter mais. Tenho que ter mais do que esta. Não pode só duas, não, porque depois vai acontecer algum azar, tenho que ter mais outra. Mas teve obsessões em relação a elas? Sim. De quando eram muito pequeninas, do deixar cair e parece que vou deixá-la cair e se eu a deixo cair de propósito, quase como pensamentos de loucura. E porquê é que isto causa ansiedade? Porque a pessoa sabe que aquilo não é real. Sabe que aquilo não faz sentido, mas o pensamento lá está. E aqui, lá está, técnicas de exposição, trabalho de exposição, ou seja, eu ficar desconfortável, eu ficar com ela ao colo, ficar ali e tentar estar presente. Ou seja, eu estar com aquele medo, mas estar a apreciar o ser que está nas minhas mãos. A minha filha, e vê-la sorrir e sentir o calor dela e a pele, enquanto estou desconfortável. Mas não responder àquilo que se está a passar na minha cabeça. Ter começado a falar sobre isto publicamente e sobre o seu diagnóstico ajudou de alguma forma? Eu faço sobretudo por dinheiro. Mentira, não ganho nada com isto. Aliás, o podcast estou a pagá-lo do meu bolso. Mas ajudou no sentido de aquelas pessoas da produção do Lip Sync na SIC se calhar já sabiam. Se eles devem estar a ouvir isto pela primeira vez. Mas ajuda no sentido de se as pessoas já souberem... não tem a ver com isso. Eu não sou tão esquisito. Não tem a ver com isso. Eu comecei a falar, os meus espetáculos de stand-up, eu tinha muitas questões pessoais. Eu abordava muitas questões pessoais e da ansiedade e das obsessões. E eu acho que foi algo que aconteceu naturalmente. E começar a falar foi sobretudo a necessidade que eu senti de dar às pessoas aquilo que eu não tive. Ou seja, uma identificação. E isto não só em relação à perturbação obsessiva-compulsiva, porque eu não sou um perturbado obsessivo-compulsivo. Eu sou o António Raminhos, que por acaso lida com questões obsessivas, por acaso tem uma depressão basal. Eu tenho uma depressão que se arrastou já ao longo dos anos, não é uma coisa profunda, mas que esteve sempre presente e que eu estou a procurar resolver, porque lá está, eu vou conhecendo cada vez mais um bocadinho sobre mim. E eu não sou estas coisas, eu sou tudo. Nós somos tudo. Eu não sou, tal como uma pessoa não é um bipolar. Ele lida com questões, com a bipolaridade, que não é a doença que o define. E portanto, por isso é que eu faço e falo do que falo, para que as pessoas de algum modo se identifiquem.
não na perturbação só, mas às vezes em pensamentos, às vezes na ansiedade, nas atitudes. E o podcast que eu faço está muito relacionado com isso. Eu não levo lá pessoas que lidam com questões obsessivas. Eu levo lá pessoas que de alguma maneira eu quero saber mais como é que elas lidam com determinadas situações pelas quais passaram. E a ideia é exatamente essa, porque as pessoas não se sintam sozinhas e que percebam que somos todos malucos, não é? Muitas pessoas lidaram ou olharam pela primeira vez para a sua saúde mental agora com a pandemia, que expôs para algumas pessoas problemas que já tinham ou criou outros. Sim. O António temeu que a pandemia pudesse agravar alguma coisa na sua depressão basal, no transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, a questão da lavagem das mãos, já falámos sobre isso. Temeu que o facto de isso ser tão incentivado se pudesse tornar de novo uma obsessão para si. É engraçado porque eu, quando lido com questões reais, sou muito pragmático. Ou seja, se eu realmente achar que tenho um problema de saúde, obviamente, e aquilo que eu aconselho a todas as pessoas, obviamente, é irem ao médico, como é óbvio, não é? Primeiro, a questão de saúde mental, aconselho, obviamente, a ir a um psiquiatra ou a um psicólogo. Mas eu, por exemplo, se eu tenho uma questão que eu acho que é mesmo uma questão de saúde que me chama muita atenção, eu vou ao médico e procuro resolver e não fico muito preocupado com isso. Ou seja, não entro num registro tão obsessivo. Quando surgiu a pandemia era uma situação demasiado real, então eu tornei-me pragmático. E curiosamente foi o que o meu psicólogo disse. Nós estávamos a conversar e ele disse que achava que ia haver dois tipos de pessoas a lidar com a pandemia. Pessoas que tivessem já questões relacionadas com a ansiedade. Era as pessoas que já lidavam com a ansiedade e que, tal como eu, aparece a ansiedade e é como se fosse a exposição de todos os seus medos e então está aqui, é real, vamos tratar isto como deve ser, vamos lidar com a pandemia como deve ser, ou as outras que iam panicar e extrapolar e exagerar ainda mais os comportamentos que já tinham. Eu inseri-me na primeira categoria, que tem depois um revés, que é quando passar a pandemia, se calhar posso ter tendência para voltar aos antigos hábitos. Mas a pandemia, eu acho que lidei até de forma relativamente tranquila, exceto nos momentos que eu acho que afetou todas as pessoas. As medidas a voltarem atrás, o cansaço, o estar em contacto próximo com alguém infectado. Eu tive a sorte de não ter sido ainda infectado, mas já tive que fazer quarentenas profiláticas. Como foi fazer essas quarentenas? Eu fiz uma relativamente há pouco tempo e assustei-me um bocadinho. Assustei-me porque foi demasiado real. As pessoas ficaram todas infectadas à minha volta, menos eu e a minha família. E outras pessoas, ou seja, as pessoas com quem nós tínhamos lidado, que uma delas estava infectada e o núcleo dessa família ficou todo infectado. Depois outras pessoas à volta é que não ficaram. E nós estávamos incluídos nesse grupo. Mas foi essa sensação de, isso eu tenho. Entrei um bocadinho no registro do, isso. Mas como lá está, eu já estou... Não é, quando digo que estou noutro nível, não quer dizer que seja melhor do que ninguém, não tem a ver com isso. Agora, em relação à minha compreensão da minha vida, eu já consigo distinguir certas coisas, então já sou capaz de relativizar e entro muito no registro de é o que é, meu, é o que é, não vou fazer nada. Não. Nesse outro nível já teve algum momento que lhe tivesse permitido dizer eu já estou bem? Não, nunca. E acha que vai ter alguma vez esse momento? Não é, mas eu não estou mal. Atenção, o estar bem, isto são hábitos de 35 anos. Não é? Isso é como uma pessoa, as pessoas às vezes querem ir ao psicólogo ou ao psiquiatra como quem vai ao dentista. Que é abrir a boca e sai de lá curada. Não é? Toda bonitinha. E aqui não acontece. Ao contrário, implica trabalho. É como ir ao psiquiatra e receitar e as pessoas tomam medicação e voltam aos seus antigos hábitos. Eu encaro a medicação como algo essencial para um equilíbrio físico, não é? Um equilíbrio biológico, mas eu tenho que continuar a fazer o meu trabalho, eu tenho que continuar a conhecer-me, tenho que continuar a perceber quais é que são os meus gatilhos, quais é que são os meus medos, não é? Agora, há momentos em que eu estou bem. Eu neste momento, por exemplo, não estou assim muito bem, mas não estou mal, já tive pior há dois dias atrás. Se acho que posso estar melhor, acho que sim. Acho que posso estar melhor. Agora, bem, não, mas acho que nem é esse o objetivo. Acho que, sinceramente, o objetivo é o caminho.
é o caminho que se faz. Se nós estamos sempre à espera da felicidade, uma pessoa nunca a vive. É tão simples quanto isso. Se eu acho que a felicidade está naquela porta lá ao fundo, eu não sei se vou lá chegar ou não. Portanto, mais vale aproveitá-la no caminho até lá. Obrigada. Obrigado.